denúncia por crime de responsabilidade como alternativa a presidente Dilma construir uma política para o futuro. Um grande acordo nacional construído. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Meu nome é Maurício Moya. Eu sou professor do Departamento de Ciência Política aqui da URGS e vim hoje fazer da minha contribuição para este curso, muito bem-vindo, sobre o golpe de 2016. Como vocês podem ver aqui, o título que eu dei para a minha pequena aula é Presidencialismo de Coalizão e o Estado como Butim, reflexões sobre o golpe de 2016. A minha ideia com essa aula, com esse tema, tá? Como eu disse, como está escrito ali, é propor reflexões bem simples, não simplistas, mas simplificadas, para a gente possa entender, possa ajudar a entender, a interpretar o que aconteceu em 2016 e o que vem acontecendo no Brasil, né, desde antes disso. Para tanto, então, eu busquei dois conceitos que estão presentes na minha trajetória, eu sempre tive contato com eles, trajetória acadêmica, né, eu sou da área da ciência política e estudo instituições políticas, e, no caso do Brasil, um conceito, né, muito presente quando se vai falar do sistema político brasileiro é esse, o presidencialismo de coalizão. É um tema que, digamos, é um conceito que até já está sendo revisto, não no sentido de ser negado, não, mas de ser matizado, tá? De ser mais, né, sofisticado, mas ainda é bastante útil, né, até por ter sido hegemônico por bastante tempo. Da mesma forma, o outro conceito que eu traduzi bem livremente, aí, como o Estado como Butim, que é uma ideia que eu livremente me inspirei, é uma ideia que me foi inspirada pelo conceito de rent-seeking, tá? Que foi primeiro concebido por um economista americano, Gordon Tullock, depois foi mais bem elaborado por uma economista, que, se não me engano, ela é inglesa ou canadense, agora não sei, a Anne Kruger, que depois veio a ser presidente do FMI, e que depois virou um livro, já na década de 90, do Gordon Tullock, escreveu um pequeno livro, acho que tem 60, nem 100 páginas, que se chama Rent Seeking, para aplicar, né, para desenvolver de forma mais precisa esse conceito, que também já tem sido, digamos, alvo de críticas e de revisões pelos economistas. Perdão. Mas eu ainda acho que ele é útil para entender a situação. Então, a ideia aqui, minha proposta, não é explicar o que está acontecendo de maneira definitiva, não. Até porque nosso encontro aqui é mais voltado para a gente poder conversar e debater depois que eu fizer a minha palestra. Então, eu trago para vocês, como o título é de introduzir o debate, ou para orientar a nossa conversa, dois conceitos que eu acho que ajudam a entender a situação brasileira. Vamos para o primeiro. O presidencialismo de coalizão. Ali eu coloquei o dilema institucional brasileiro, porque é o título do texto, do artigo, que popularizou não é verdade, mas que ajudou a difundir esse termo, o presidencialismo de coalizão. Não a invenção do Sérgio Abranches, mas foi o artigo dele que tornou, né, que a partir do texto dele, de 1988, ou seja, ele escreveu o artigo antes da Constituição, durante a Constituinte. Você imagina que na Constituinte podia sair parlamentarismo, né?
mas ele já escreveu que o presidencialismo de coalizão já era o dilema antes da Constituinte, antes da Constituição, foi durante a Constituinte que ele escreveu. A ideia, vamos dizer, desenvolvendo a ideia do presidencialismo de coalizão, o que significa? Bom, essa é a peculiaridade do sistema político brasileiro, né? É um presidencialismo, então tem eleições diretas para presidente, para o chefe do executivo, mas num contexto multipartidário, né? Onde a liberdade uma grande liberdade para criar facilidade, não é nem a grande liberdade, tem uma grande facilidade para se criar partidos, e esses partidos têm facilidade para obter cargos, porque muita gente fala que nos Estados Unidos e na Inglaterra o sistema é bipartidário. O sistema ele tem uma dinâmica bipartidária, mas ele não é formalmente bipartidário, não é impedido. Tá? Assim como na Inglaterra e nos Estados Unidos, não é proibido ter mais que 2 partidos. É que acaba, na disputa eleitoral, acabam só 2 ascendendo às posições de poder. E essa é uma consequência do desenho institucional desses 2 países, assim como de outros. No caso brasileiro, o desenho institucional faz com que, pelo fato de ter essa possibilidade de muitos partidos ascenderem a cargos, né? Uma das causas disso são as nossas eleições proporcionais para a Câmara dos Deputados sem uma cláusula de barreira, tá? Que poderia haver uma cláusula de barreira, ou seja, uma outra regra institucional para limitar o número de partidos, mas esse quadro multipartidário, que em parte é permitido pela legislação partidária e eleitoral, ela transporta para a política, né, para a representação política, a heterogeneidade da nossa sociedade. Ou seja, o que a gente está cansado de saber, né, o Brasil é um país imenso, com diferenças sociais, diferenças culturais, né, diferenças, né, de temperatura. Ontem mesmo eu conversei com uma amiga que está em Recife, e lá está 36 graus, e aqui está 13, chovendo, lá está 36 e sol. Né? Então, essas diferenças, quando são transportadas para a política, o que elas causam? Bom, uma política que também tem personagens representantes, né, personalidades que têm muitas diferenças. E aí, então isso gera como eu coloquei ali, uma diversidade de demandas, certo? Né, o agricultor, ou o produtor rural, ou o mega empresário rural do Mato Grosso vão ter demandas diferentes do pequeno agricultor ou do mega empresário do Rio Grande do Sul, né, ou de Pernambuco. Então, existirão grupos num estado com demandas fortes e eles não existirão em outro estado. Eventualmente indígenas, eventualmente um movimento quilombola organizado, ou mesmo um movimento de industriais, enfim. Nosso país, vou ficar chovendo no molhado para descrever as diferenças que tem o Brasil, né, em termos sociais e econômicos. E, então, o que acontece é que essas diferenças são transportadas, são reproduzidas, a maior parte delas. Na verdade, se a gente for ser bem honesto, a sociedade é muito mais diversificada do que os nossos representantes. Se a gente for ver, os representantes, né, acaba tendo grupos superrepresentados e grupos subrepresentados na arena política, mas a diversidade permanece. E, com isso, a diversidade de demandas, a diversidade de interesses. E aí, qual é, então, a questão que se põe? Como o presidente, que é o chefe do governo, vai compor uma coalizão estável, ele precisa dessa coalizão, porque o partido dele não é maioria no Congresso, nunca foi e nunca será, com essas regras. Então, como o presidente vai compor uma coalizão estável de partidos dentro do Congresso, sem se tornar refém desses partidos? Como?
Bom, há algumas explicações possíveis. Tá? O professor Fernando Limonge e a professora Angelina Figueiredo, durante uma década, explicaram que esse dilema pode ser superado quando o presidente utiliza seus poderes excepcionais, medidas provisórias, liberação de verbas, nomeação de cargos, e consegue, com isso, manter o apoio da sua coalizão para as suas propostas. Né? E aí, veja que essa explicação tem dois, componentes conceituais ou ideais. Vamos voltar só para o âmbito da lógica. Se você quer que uma outra pessoa faça algo para você, se vocês pensam igual, é só pedir, que provavelmente ela vai fazer. Se vocês não pensam igual, você vai ter que dar alguma coisa em troca. É bem simples. Né? Se vocês têm afinidade, você propõe e alguma coisa e é aceita, ou há uma troca. Se vocês não têm afinidade, como é que faz? Bom, é bem simples. Tem um equivalente geral para isso. Né? Você paga. E eu não estou dizendo, né, quando você precisa de algum serviço, você paga. Bom, o presidente precisa de um serviço, precisa apoiar, precisa de aprovação das suas propostas. Se as suas propostas estão em sintonia com a da sua coalizão, ele não precisa pagar nada. Ele está fazendo a vontade da coalizão. A coalizão simplesmente vai lá e aprova, porque o fato de, né, a proposta já é o benefício. Mas e quando a coalizão não está em sintonia? Aí o presidente tem que dar esse, né, no equivalente geral, no formato de cargos e acesso a recursos, liberação de emendas, né, para as obras, para serviços, para compras, enfim. Mas ainda estamos na explicação paradigmática, digamos assim, de Limonge e Figueiredo. Então, vamos parar aqui, dar uma pausa. Então, esse é o primeiro conceito. O presidencialismo de coalizão pode funcionar bem se o presidente, a figura central, conseguir manter essa coalizão, seja com afinidades propositivas, afinidades de agenda, seja com distribuindo recursos, consegue manter essa coalizão, né, em sintonia. Vamos agora passar para o outro conceito. Eu gostei desse Estado como butim, porque eu me lembro de quando a gente ouvia na escola, que quando Dom João VI veio para cá, a abertura dos portos, a primeira coisa que ele fez, uma das primeiras coisas foi teve que se instalar. E ele fez o quê? Construiu as casas que ele ia ficar? Não, ele simplesmente tomou as casas das pessoas que ele queria. Afinal de contas, ele era o rei. Legalmente, ele podia fazer isso. Ele era o príncipe regente, mas podia. Tanto que, né, tem aquela fábula, que eu não sei se é verdadeira, tem um fundo que pintavam na frente das casas onde estavam a família real, que era PR, que era príncipe regente, e as pessoas entendiam que era prédio roubado. Né? Então, acho que, mas ser verdade ou não, simboliza bem o conceito, o Estado como fonte de renda. O Estado gera renda. Bom, aprimorando, essa ilustração é só para a gente mostrar a origem desse, como pode ser útil, mas o conceito é um pouco mais sofisticado. O rent-seeking, ou a busca por renda, significa, de maneira bem simples, curta e grossa, a obtenção de ganhos financeiros por meio da influência política. Ou seja, isso vale para empresas ou para pessoas que, ao invés de gerar a sua renda por meio de alguma atividade econômica, ela, além dessa atividade econômica, ela procura melhorar os seus rendimentos ou maximizar os seus rendimentos
com a influência política, ou seja, a política gerando renda. E eu me peguei pensando, se alguém podia fazer a pergunta, tá, mas não pode a política gerar renda? Aliás, aí eu fui mais além. Alguém mais novo podia falar, mas não é para isso que é a política? Para gerar renda? Daí eu fiquei pensando, não. Quem quer ficar rico vai trabalhar no mercado. A política é para fazer políticas públicas, para produzir efeitos, mudanças sociais, né? Mas, obviamente, que essas mudanças poderão gerar renda, mas o foco não é a geração de renda. Eu digo, atividade estatal primordial não é gerar renda para as pessoas. Certo? Mas é por isso que a ideia do rent-seeking é uma ideia de, digamos assim, é um conceito, de certa forma, pejorativo, um conceito negativo. Onde tem rent-seeking, o Estado é pouco eficiente. Por quê? Porque pessoas e empresas avançam sobre ele para obter mais renda. Qual seria um exemplo? Legislação que dê subsídios, ou que crie monopólios, ou que crie reservas de mercado, né? Isso gera ineficiência econômica sistêmica, porém, gera ganho de rendas para grupos específicos. Há quem diga que a atividade do lobby é uma atividade de rent-seeking. Eu acho que isso, pode ser, mas pode não ser. Mas pode ser. Então, o rent-seeking ele se realiza, ele acontece com a captura do regulador, é um outro conceito que está associado ao rent-seeking. Ou seja, a pessoa que faz as leis, que regula o mercado, né, ele é capturado pelos interessados. Aí ele faz uma regulação voltada para maximizar a renda dos interessados. Aí podemos mostrar, ilustrar a atualidade ou a aplicabilidade desse conceito, como é na relação, suposta relação, das empresas com o Estado brasileiro e com os políticos. Uma empreiteira obter lucro fazendo estrada ou construindo uma usina hidrelétrica, não tá, isso é rent-seeking? Não. Por quê? Bom, é uma empreiteira, ela faz obras, mas ela é uma empresa, ela tem que ter lucro. Então, o Estado precisa de uma hidrelétrica. Contrata a empreiteira, paga o preço da hidrelétrica e a empreiteira constrói. Tudo bem. Isso é rent-seeking? Não. Não. Isso é uma política pública sendo realizada. E quando que é rent-seeking? Rent-seeking é quando a empresa paga para o Estado para garantir que ela vai construir aquela hidrelétrica. Certo? Ela atuou politicamente para que a renda fosse gerada. E como ela teve que pagar para ganhar a licitação, ela vai, na hora de cobrar a fatura da hidrelétrica, ela vai cobrar aquilo que ela pagou. Então, tornou menos eficiente. Certo? Isso gera corrupção, afeta a produtividade e a competitividade. E a gente pode dizer que os políticos nessa ciranda fazem o político que, em princípio, deveria ter ideias, propostas, filosofias para serem aplicadas e transformadas, né, em políticas públicas. Ele tem a ideia, se ele é um rentista, se ele tem esse conceito, essa filosofia de busca por renda, para ele tanto faz fazer quadra poliesportiva, hidrelétrica, escola, aeroporto, tanto faz. O que importa é quanto a empresa vai pagar para ele poder votar para esses projetos. Certo? Então, mais ineficiência. Então, agora nós temos os dois conceitos. De um lado, o presidencialismo de coalizão, em que um personagem, o presidente, precisa manter vários outros, né, manter o apoio de vários outros. Duas possibilidades lógicas para fazer isso. Ele faz o que essas pessoas querem, vai ter o apoio automático. Se ele não consegue fazer o que elas querem, ele vai ter que pagar para elas fazerem o que ele quer. Ou dar algo em troca. Certo? E o rent-seeking entra nessa. Se
se numa sociedade, em geral, as pessoas já veem o Estado como uma fonte de renda, uma dessas possibilidades que eu falei fica até mais viabilizada, né? Uma dessas possibilidades de manter a coalizão. Aí, inclusive, a gente pode, vou perder a chance de ilustrar que muitas pessoas decidem pela carreira jurídica não porque querem prender bandido ou aplicar a lei, mas sim porque tem uns baita salário. E quantas vezes a gente já não ouviu, faz concurso, que aí nunca mais vai ser demitido, vai ter aposentadoria garantida. Pensavam isso, né? Era assim antes. Né? Vai dizer que a gente nunca ouviu isso. Não, faz concurso. Por que tem tanto concurseiro? O cara faz tabelião, escrivão, papiloscopista, mas também faz... Mas o que você quer ser? Não, eu quero ser funcionário público. Porque você quer fazer o bem, quer trabalhar, tem uma missão, um espírito público de servir a comunidade. Não. O cara quero garantir emprego. Rent seeking. Certo? Não é porque ele está... E aí depois, quando assume, toma posse, o que acontece? Faz almoço de 2 horas. Estou caricaturando uma possibilidade de rent seeking. A gente sabe que não é a regra geral, mas também não é inexistente. Isso acontece. Então, estou falando que a nossa sociedade tem um rent seeking, né? As nossas pessoas, nós temos isso, né? Alguns mais, outros menos, alguns não têm, mas a sociedade tem, a sociedade brasileira tem isso, né? E como que isso vai? Então, os 2 conceitos nos ajudam a entender o golpe de 2016. Bom, vamos colocar lá, vamos voltar a 2016. Em 2016, nós tínhamos uma coalizão legislativa que existia, certo? Que o PMDB era central, que o PT, apesar de ter a presidência, não era periférico, mas ele era, digamos, como se diz, coadjuvante, né? Na coalizão legislativa, ele era coadjuvante, tanto que não tinha presidência do Senado nem da Câmara, né? E havia uma coalizão e ela não era alinhada automaticamente com a presidente. Ou seja, se a presidente quisesse aprovar suas propostas, não bastava só mostrar, olha o que eu vou fazer, vocês gostaram? Não. Não. Então, o que teria que fazer? Convencê-los de outra maneira. Só que, nesse momento, então, já havia, veja que dá para comparar com os 2 presidentes anteriores. Uma boa parte da agenda do Fernando Henrique, em que pese denúncia de compra de votos, uma boa parte da agenda do Fernando Henrique foi aprovada com maior boa vontade pelos legisladores. Por quê? Porque era exatamente o que eles queriam. E, durante o governo Lula, também houve muitas e muitas propostas, e uma boa parte da agenda do governo Lula, que foi aprovada sem muitos problemas, porque havia uma sintonia. Menor que no Fernando Henrique, mas havia. Mas lá em 2016, a conjuntura econômica já era outra, né? O Brasil já estava, né? Como é que o pessoal diz? O boom dos commodities já tinha passado, né? O efeito multiplicador do BNDES já estava se dissipando, os investimentos do BNDES já estavam se dissipando, as isenções fiscais já estavam também terminando e já estavam se mostrando contraproducentes, porque diminuiu a arrecadação, sem o devido aumento da produtividade, aumentou o consumo, mas foi só momentâneo. As clivagens políticas estavam se acentuando, certo? A eleição de 2014 mostrou que havia, se não uma polarização, mas uma disputa mais acirrada entre os campos, né, partidários lá no Congresso, e a Lava Jato, que estava botando em risco todo o esquema de rent-seeking, que aí não tem outra palavra mais adequada, que se instalou, né, há décadas nos altos escalões. Então, qual seja o que eu descrevi há pouco, de forma simplificada, mas eu acho que não está errada, ela está incompleta, mas não está errada, que é basicamente
né, movimentar políticos, as empresas movimentavam políticos para ganhar licitações e, com isso, garantir sua renda e, para tanto, a renda maximizada, não a renda original de uma relação entre comprador e vendedor, uma renda, né, produzida politicamente, que é isso que é rent seeking, é uma renda produzida politicamente, e não uma renda produzida economicamente, produzida politicamente. Com a Lava Jato, esse esquema estava sob risco. Estava quase que paralisado. Então, o que aconteceu? Uma ação para recuperar o controle político e tentar proteger o butim. O que é o butim? O Estado. O esquema que já existia. Então, o golpe foi uma ação para tirar do poder, né, um grupo que não estava alinhado com o grupo majoritário, certo? No Congresso, não estava, e que não estava protegendo ou fazendo, né, não estava, pelo menos aparentemente, não estava se mobilizando para preservar o esquema de rent-seeking que já existia. Né? Pelo contrário, os sinais que dava, e mais de uma vez mostrou que estava deixando Lava Jato correr solta. Porque sabia onde ia chegar e queria mais que chegasse até lá, até o fundo mesmo. Bom, isso deu no que deu. Esse grupo majoritário de conservadores, né, que queriam... Por que conservadores? Porque queriam conservar o esquema de rent-seeking que já existia. Né? Fizeram, então, uma ação política, promoveram o impeachment, aqui eu não coloquei no esquema, para não me alongar também, e porque invadiria a área de outros especialistas, mas tem o apoio do judiciário aí. Tá? Então, o judiciário é um personagem importante aí, haja visto o que tivemos nesse final de semana. Né? Nesse último final de semana, que foi do dia 7 e 8 de julho de 2018, vimos que o judiciário está envolvido, ele não está isento na questão, ele está envolvido na questão, ele é parte da questão. Foi o que ficou bem claro quando, né, juízes debatem entre si, discutem de quem é a competência para julgar algo, que o princípio um dos princípios, uma das coisas que a gente aprende nesse ambiente extremamente judicializado, é que nenhuma das partes pode escolher o juiz. Certo? É um dos princípios, você não escolhe o juiz. Por isso que tem o famoso algoritmo lá no STF, né, que também ninguém sabe como que funciona. Mas a ideia é que ninguém escolhe, as partes não escolhem o juiz. E, no caso, ontem, parece que aconteceu isso. Né? O juiz foi uma das partes e escolheu quem ia ser o juiz que ia julgar, quem ia relatar o processo em que ele havia presidido. Mas, voltando, então não tem esse componente aqui, que ele é importantíssimo para entender o golpe. Mas eu vou ficar na arena política. Tá? E na arena política, eu acho que esses dois conceitos são bastante úteis para a gente compreender o que aconteceu. Né? Um comportamento, uma visão de mundo que percebe o Estado como fonte de renda. E percebam, se a gente for ver, não parece tão estranho assim para um brasileiro, mas devia parecer, porque o Estado não é fonte de renda. Né? Então, quando parece, mas talvez... Não, o princípio é que não é. Quem quer ficar rico, não vai ser funcionário público rico? Não. Funcionário público pode ganhar bem, político pode ganhar bem, mas rico, milionário, não pode. Não é a ideia, que rico é na iniciativa privada. E a ideia... esse é um comportamento que, como eu disse aqui, eu acho que vem desde que o Brasil foi inventado. Né? Ou desde antes do Brasil. Até. Né? O rent-seeking está presente na nossa sociedade, dá para explicar a demora
a demora em se abolir a escravidão, né? Boa parte das políticas na Primeira República, ele ajuda a explicar. E um conceito mais recente, tá? Né? Que é o do presidencialismo de coalizão. Bom, e aí no momento que essas, né, uma estrutura, né, uma estrutura política, um sistema político, o presidencialismo de coalizão, e um comportamento político, que é o rent-seeking, quando eles são colocados a funcionar simultaneamente, né? Aí pode, se não houver a sintonia entre o presidente e a coalizão, pode acontecer um golpe. Ou pode acontecer não um golpe, mas pode acontecer um golpe, mas pode acontecer, digamos, pode acontecer rupturas, paralisias, né? Porque o sistema brasileiro precisa de coalizão, e se a coalizão se comporta como buscando renda, isso tem que ser bem coordenado, o presidente tem que ter características pessoais aí, e aí a fragilidade do nosso sistema. Que, para isso funcionar, precisa de alguém com características pessoais, ou seja, depende da pessoa que estiver ali, pode funcionar, ele consegue controlar a sintonia e os recursos, consegue dosar o rent-seeking e a agenda. Quando a pessoa que está ali não tem características adequadas para isso, e aí uma das características principais eu posso falar também, tranquilamente, que é carisma. O presidente tem que ter carisma. Digamos, um dos conceitos que os sociólogos, os políticos podem chamar que são para si, que é um importante e que não está em nenhuma outra área, é o carisma, né? O famoso Weber já colocou carisma, explica e ajuda, né, transforma, né, aquela característica quase mágica da pessoa de seduzir pela sua, né, de convencer, de atrair atenção, né, que transforma o mundo. É uma das maneiras, né, de se mudar, de se mandar e de se mudar a sociedade. Então, quando faltou carisma, faltou habilidades políticas para o presidente, ou, no caso, para a presidente manter o sistema, né, o presidencialismo de coalizão funcionando, e a lógica do rent-seeking sob controle, quando essas duas forças não foram bem equilibradas pelo presidente, ou pela presidente, houve uma ruptura. E sempre vai haver. Acredite, sempre vai haver. Houve com o Collor, e vai haver de novo quando o presidente não conseguir equilibrar, né, essas demandas. Então, com essa profecia, eu encerro a minha apresentação e abro aí para as palavras de vocês. Agradeço a atenção. Muito obrigado.